António Leitão Amar, é um sinal de boa-fé negocial esta garantia do Governo de retomar as negociações já no arranque do próximo mês? Boa noite. Eu espero que quem se senta à mesa tenha boa fé. Eu acho que é sobretudo uma inevitabilidade. Esta greve, os últimos números dizem que já implicou o adiamento, cancelamento de mais de 5 mil cirurgias. Não é apenas a greve dos enfermeiros que tem estado a afetar o Serviço Nacional de Saúde. E não são só greves. Praticamente todos os grupos profissionais na saúde têm feito greves, médicos, enfermeiros, técnicos diferentes das várias áreas, técnicos de diagnóstico, técnicos de saúde. Mas o problema não é apenas, como disse, dessa conflitualidade, que obviamente tem imediatamente consequências no desempenho ou na diminuição do desempenho dos serviços de saúde, mas é um conjunto de outras decisões ou insucessos ou maus desempenhos da liderança política, governamental, como seja a redução massiva das horas de trabalho disponíveis no Serviço Nacional de Saúde, o corte no investimento em saúde. Todos, tivemos os números há 2 semanas da execução orçamental de 2018, que confirma os 3 anos desta legislatura, ficámos sempre com investimento público em saúde, sempre abaixo de 2015. E, portanto, há uma sucessão de falhas, de erros, que, mesmo com a mudança de ministro, não melhoraram, pelo contrário, até se terão agravado, o que mostra que, obviamente, não apenas esta matéria laboral e profissional, mas todo o desempenho do Serviço Nacional de Saúde, um dos mais importantes serviços públicos que o Estado fornece aos cidadãos, está num desempenho preocupante. Isso é responsabilidade de escolhas e de falta de competência do Governo. Todo este processo de conflito social vem provar que, afinal, aquela suposta habilidade que durante 2017 se dizia que António Costa tinha, era uma miragem. Era a habilidade de quem estava num ponto alto da economia e tinha um bocadinho mais para distribuir. Quando os recursos são menos abundantes, a capacidade política negocial de António Costa desapareceu e a relação com os parceiros sociais transformou-se num caos e num espaço de conflito. Portanto, a responsabilidade desapareceu. Mas isso não vem também de uma situação em que há reivindicações que podem ser encaradas como exageradas? Repara, é normal que todos os setores, quando partem para uma negociação, peçam o céu. E depois, numa relação madura, as partes aproximam-se e vão chegando a resultados e a pontos Nesta sustentáveis. questão, por exemplo, do salário no início de carreira, de facto foi atendida a uma reivindicação, mas os enfermeiros agora querem mais. Sara, como lhe digo, é normal que todos os parceiros, tal como o Governo, qualquer Governo começa dizendo eu posso dar menos e depois as partes se vão aproximar. O que é anormal... Não, neste caso, o Governo deu Margarida, aquilo que os sindicatos eu tinham ouvi. pedido. Margarida, eu ouvi, não deu nada. E há uma série de reivindicações insatisfeitas. Nós vimos isto com os enfermeiros, nós vimos isto com os professores, promessas feitas que são violadas, coisas que foram ditas que iam ser feitas e que depois são quebradas. Que tivesse e, portanto, sido prometido, que tenha sido violado em matéria da relação sindical e da relação negocial, quer com os professores, quer com os enfermeiros. Mas não, olha, Margarida é porque isto não é uma questão de habilidade. A Margarida votou é uma questão de negociação. A Margarida votou no Parlamento. Da parte do Governo tem havido sempre uma grande abertura para negociar com os sindicatos. O António confunde habilidade, como quis atribuir ao Primeiro-Ministro, com negociação. Não é habilidade, eu chamo-lhe inabilidade e falta de palavra. Eu chamo-lhe outra coisa. Margarida, mas também, já agora, deixa-me dizer-lhe. É a capacidade e a necessidade de dialogar, e tem-no feito com os sindicatos e tem cumprido sempre as promessas que fez a qualquer um dos sindicatos na negociação. Margarida, não é só inabilidade, como se vê por um governo no último ano de legislatura, com o ciclo económico ainda numa fase favorável, já longe da crise, já longe da troika, tem mais greves de todos os setores do que o governo anterior, que
teve que passar por uma recuperação de bancarrota e de crise que os senhores deixaram. Mas o governo anterior não teve greves. O governo anterior não teve praticamente greves. Por é amor muito de Deus. interessante perceber isso, mas de facto o venha governo anterior praticamente não teve greves. Agora que as greves são de direito ou que as pessoas antes estavam silenciadas, já agora falam numa ditadura. Mas vamos voltar à palavra. Vamos falar da sua. A Margarida, no final do ano de 2017, com o seu partido, e depois de um compromisso do seu governo, votou na Assembleia da República, não foi só a norma do Orçamento do Estado, que dizia que havia negociações e que elas tinham que chegar a bom termo. Votou, dias a seguir, uma resolução, uma deliberação, em que o Partido Socialista assumiu o compromisso, proposta do PAN, votada por si, favoravelmente, deu a palavra ao país e aos professores de que iriam contar o tempo todo. E nos meses seguintes o que mostramos foi que faltaram à palavra. Faltaram à palavra. Pois não, todos perguntam aos professores, todos perguntam aos portugueses se sabem isso. Votaram-na. Aquilo que está a dizer fizeram uma promessa é que não podiam verdade. cumprir. Como se queixam? Foi muito claro os profissionais na justiça, na saúde. António, vou dar a oportunidade à Margarida para explicar. Foi muito claro no orçamento qual era a posição do governo relativamente à carreira dos Duas professores. Semanas depois e o votaram. que o governo sempre disse e continua a dizer é que não pode tratar de forma diferente os professores, comparando a carreira dos professores com as restantes carreiras da administração pública. E o que o governo está a oferecer aos professores na negociação é exatamente o mesmo que ofereceu às restantes carreiras e é de acordo com o orçamento aprovado na Assembleia da República. Não merece a pena estar a dar interpretação a resoluções que não correspondem à interpretação que o senhor deputado está a dar. E sabe que não é isso que está escrito na resolução. E o Partido Socialista já explicou 1000 vezes no Parlamento que não era isso que estava escrito e que está escrito na resolução. António Leitão Amaro. Margarida, o Partido Socialista, liderado por António Costa, fez durante o verão de 2017 várias negociações no governo, onde deu aos professores a expectativa de terem uma contagem integral do tempo. No orçamento, escreveu meias tintas. E duas semanas depois, os senhores, liderados pelo mesmo António Costa, portanto, presumo que tenham votado aquela resolução com a indicação dele e com o acordo dele, fizeram um compromisso o tempo todo. Sabe qual é que é o problema quando nós passamos da educação para a saúde? É que nós passamos não apenas de prejudicar alunos no resto das suas vidas no processo formativo, mas passamos a atacar uma necessidade ainda mais premente e mais dolorosa das pessoas. São aquelas pessoas que viram não apenas 5.000 cirurgias adiadas agora. Foram aqueles portugueses que tiveram no ano 2018, pela primeira vez em vários anos, o número de cirurgias feitas no Serviço Nacional de Saúde a cair, menos 3.500. Deixa-me continuar. Os tempos de espera nas consultas, os tempos de espera na cirurgia a agravar-se em algumas especialidades a ultrapassarem 1000 dias. São tudo decididos. Repare, eu nem estou a falar dos indicadores financeiros. Eu estou-lhe a falar de pessoas que não... do aumento de dívidas. Do aumento de dívidas, dos pagamentos em atraso. Eu não quero, porque é uma história triste. Pode falar do aumento de investimento, pode falar do aumento dos recursos humanos. Margarida, por exemplo, o investimento no caso dos caiu, enfermeiros, ficou sempre abaixo de 2015. Tem, desde dezembro de 2005 até dezembro de 2018, entraram no Serviço Nacional de Saúde mais 4.000 enfermeiros, em termos líquidos, e, de facto, tem havido um investimento adicional no Sistema Nacional de Saúde, quer em termos de recursos humanos, quer investimento em equipamento nos hospitais, etc. Margarida, efetivamente, isso é falso. a sucessão... Margarida, os números não, são isso públicos. não é falso, os números o investimento foi Margarida, o investimento em 2018 foi de 146 milhões. Margarida, em 2018 o investimento foi 146 milhões de euros. Sabe quanto é que foi em 2015? 160 abaixo. Sabe quanto é que foi em 2016 e 2017? Sempre abaixo de 140 milhões de euros. Isto é o investimento, isto é o que se chama investimento. Teve um corte. Não é só isso que se chama investimento. Deixe-me dizer. O investimento nas pessoas. Vamos às pessoas. E a entrada de pessoas Margarida, no Serviço Nacional de Saúde também é um investimento. Vou-lhe contar uma história sobre as pessoas. Nós conhecemos a posição do PSD relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Vou-lhe contar a história do... Sistematicamente estão a atacar o Serviço Nacional de Saúde numa tentativa de privatização do Serviço Nacional de Saúde e
criticam António o Leitão funcionamento do Serviço Nacional de Saúde nós queremos- quando, não, nós queremos que as efetivamente, pessoas nós tenham temos deixe-me- consciência dos limites do Serviço Nacional de Saúde. Mas também temos consciência de que hoje o Serviço Nacional de Saúde está melhor do que estava quando nós entramos António no Leitão governo Amaro. em 2015. Eu tenho pena que diga isso, continuo a dizer isso e não tenha mesmo consciência do que está a acontecer. Vou-lhe dar um exemplo. Ainda esta Tenho perfeita consciência do que está a ainda esta acontecer. segunda-feira estive no principal centro hospitalar do Círculo Eleitoral, para onde eu sou eleito. Visitar o hospital e reunir com as equipas dirigentes para perceber o que é que se passa. Sabe o que é que nos disseram sobre as horas de enfermeiro disponíveis? Sabe o que nos disseram sobre as horas de técnicos de saúde disponíveis? É que hoje, 2019, têm menos horas de enfermeiro disponível para servir os doentes do que tinham em 2015, apesar de algumas contratações, porque as contratações adicionais, isto é, com mais gasto para os contribuintes portugueses, ainda não chegam para suprir o que é que efeito do senhor corte das está a 35 dizer? horas. Está a criticar a redução de 45, de Brutalmente, 40 para 35 fizeram horas. um erro e mentiram ao país a dizer que não tinha consequências. Fizeram um erro crasso, prejudicaram a vida dos doentes. É um dos principais Como é que erros da António vossa governação. pode agora estar, Um dos principais erros. estar a apoiar a greve Eu não estou a apoiar a dos greve, eu enfermeiros, respeito as greves. quando tem Eu uma respeito as redução greves. de 35 Não, para 30 horas, quando recusa e critica a redução de 40 para 35 mais do horas. que isso. Isso é que é extraordinário. Repare, não A é nada contradição extraordinário. Mas porquê? na argumentação é Explica claro lá, por aquilo que eu porquê? acabei de dizer. Diga lá porquê. Qual é que é a contradição? Critica a redução de 40 para 35 horas Eu não- e sim. apoia a redução de 35 para 30 horas. Apoio. Sim, apoia a Margarida, redução. desculpe lá, a confusão só pode estar na sua cabeça. Não está confusão A nenhuma, minha é claro, foi aquilo que acabou de dizer. a minha posição e do partido sempre foi: os senhores estavam a fazer um erro monumental que ia custar muito em saúde aos portugueses, em desempenho do Serviço Nacional de Saúde. E já agora, aos enfermeiros que têm que trabalhar Diga horas isso. extraordinárias loucas que não são pagas. Não é verdade. Margarida, Não é verdade. Margarida, Não é os verdade. hospitais acumulavam no ano de 2018 milhares de Uma. horas extraordinárias por pagar, 2 anos de horas extraordinárias por pagar que os senhores não pagaram, depois de lhes terem supostamente Não, as estavam horas a reduzir. a acumulação das horas extraordinárias não pagas, penso que venha já Margarida, penso que vinham já Margarida, do governo explodiram anterior. quando reduziram o horário de trabalho, uma das decisões mais calamitosas e irresponsáveis que tomaram um erro, e não há cá espaço para dúvidas. Para O concluir, PSD Margarida. Há discorda, espaço. disse-vos que os senhores estavam a cometer um erro completamente impreparados, 40 iam horas. agravar os custos e prejudicar os doentes. E é isso que estão a têm fazer. os mesmos É direitos. isso que estão a fazer. Os enfermeiros têm os mesmos direitos que os restantes trabalhadores da administração pública. Mas o erro das 35 E, horas é portanto, para a todos. redução de Os 40 trabalhadores do para setor privado pagam 40 horas e são é um muitos. direito de E todos pessoas os trabalhadores. igualmente dignas. Foi prometido na E pagam campanha 40 e eleitoral trabalham e 40 foi horas. cumprido pelo Governo. Margarida Marques, António Leitão Amaro, obrigado aos dois pela presença no Esquerda-Direita. Bom fim de semana.